Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Romanos capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nove. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se todos acharam, vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia dele. Né? Aqui o título diz, né? A tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Então vamos lá. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, nos quais há a doação de filhos e glória, e os conceitos, né? E a lei, e o culto e as promessas, dos quais os pais e dos quais os Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa está, porque esse tempo virei e Sara terá um filho, e não somente está, mas também receba quando recebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras maus, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá o menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há justiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa? Ele dá, porquanto quem existe a sua vontade. Irmãos,
um trecho longo, eu vou ler só até aqui que já deu para sentir. Né? Amém. Já deu para sentir o que Deus quer falar com nós. Glória a Deus. Irmãos, primeiramente, né, Deus me faz fortemente, tocando no meu coração fortemente o seguinte: há um grande número, né? Há um grande número de irmãos, né, crentes, que às vezes é um mendigo, é uma pessoa, ou uma pessoa que não é crente, né, e acha que ele não pode ser salvo, porque ele cometeu muitos erros, né? Depois ele vem para a igreja, né, e é salvo, né? Mas não é nós que estamos falando isso. A Bíblia, a Escritura fala isso aqui, né? A Escritura nos diz, né, que Deus enviou Jesus Cristo para isso, né? Para aquele que se arrependesse, se entregasse a Cristo, né, seria salvo, né? Mas infelizmente, irmãos, no nosso meio, né, Deus manda a palavra porque tem necessidade. No nosso meio tem muita incredulidade, mesmo irmãos, às vezes é muitos religiosos, né? Vai para a igreja todo dia, né? Toma Santa Ceia, muito crente. A aparência. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, né? Não podemos esquecer de jeito nenhum que o que salva nós, né, é o amor, né? É a fé. Então, vamos, irmãos, ter caridade, né? O amor, né? Procurar fazer a vontade de Deus, né? Está escrito lá em Gálatas, se não me engano, capítulo, não lembro agora, não sei que é em Gálatas, está escrito a respeito do fruto do Espírito, né, e da carne. Então, irmão, o ódio, né, a inveja, e se a gente for ler lá, acho que é capítulo 5, 5 de 21 diante, né? Fala lá, o fruto do Espírito e o fruto da carne. Então, irmão, o fruto da carne só nos leva à destruição, né? Só nos leva para caminhos, né, que não levam a Deus. Então, nós temos que seguir o fruto do Espírito, né? Que é o amor, a mansidão, né? A fé, né? A caridade. Vamos procurar, então, com zelo, né, ser crente e acreditar, né? Porque a gente vive o dia a dia e vê, irmão, que a fé esfriou muito no meio do nosso corpo, né? Ninguém crê mais nada. Ninguém crê. Infelizmente, as pessoas hoje, como a gente conversa com pessoas que são crentes velhos, né, já um bom tempo, e a gente fica triste de ouvir certas coisas, né, que não convém, né, não bate com a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava falando aos Romanos, né? Se eu não me engano, né, irmão? Isso aqui, ele estava esclarecendo a Romanos, né? Que não era só o israelita que seria salvo, né? Não era só o israelita. Porque ele até citou um exemplo, né, de Jacó, de Esaú. Não foi? Quem que era o primogênito? Não era Saul? Saul era o primogênito. Olha, irmão, olha como é que é Deus. Por isso que a gente tem que entender o trabalhar de Deus na nossa vida. A prática, irmão. A prática, né, como diz o negócio assim, a coisa e a prática, né? Engana muito. Mas tem que ser espiritual. Olha bem, Saul era primogênito. E quem herdou a promessa? Jacó. Jacó herdou a promessa. Então, a gente tem que ser crente, servir a Deus com fé. Certamente Deus nos dará a vitória, né? E nós temos, irmão, duas naturezas dentro de nós. Nós temos duas naturezas. É a natureza humana, né, e a outra de Deus, né? Isso é de Deus. Então, a natureza humana, ela é danada, irmão, quando a gente está com um obstáculo, né? Está com um problema para resolver, aí a carne, né? Ela fala que não tem condição, onde já se viu, né? Nós somos muito simples,
Onde já se viu Deus fazer? Acho que Deus vai fazer isso. Deus não faz. Irmãos, Deus faz, sabe por quê? Eu vou até citar um testemunho que aconteceu comigo. Irmãos, pode estar lá a calçada até hoje, tem mais de 20, mais de 40, 30 anos, mais. A minha calçada foi feita com menos de um saco de cimento. Irmãos. A gente fala, né? Está lá, pode ir lá e mostrar. E a pessoa que fez está viva aí. E ele fez, irmão, não foi porque é por causa dos bons, não. Então não faz nada para aparecer o homem. Ele fez para a honra e glória dele. O homem zombou de Deus. Né? Ele zombou de Deus. E aí Deus fez aquela obra para mostrar para ele, entendeu? E para muitos que estavam esperando a derrota, né? Do certo de Deus. Deus existe e Deus é poderoso. Ele age no impossível, aquele que é impossível, que ninguém acredita. A calçada foi feita com menos de um saco, sobrou um quarto de cimento. Minha calçada, ela é normal. Todo mundo gastou 3, 4 sacos de cimento. Por que a minha só fez aquilo lá? Não foi por causa de mim, foi porque Deus tinha que aparecer ali, ó, mostrar, né, para aquele povo. E Deus é Deus na nossa vida. E Deus, os irmãos podem ler a Bíblia de capa a capa. Deus não faz nada para aparecer o homem. Todas as obras que ele fez, justamente para aparecer. E ele é grande, que ele é glorioso, que ele é poderoso e que ele faz. Né? E aí nós simplesmente glorificamos o nome dele, por quê? Porque nós vimos o milagre, né? E edificamos, né? Aquele milagre nos edificou. Eu mesmo, Deus fez essa obra comigo, eu já era crente, né? Já era bastante crente. Aí depois dessa obra, irmão, como é que um homem, um ser igual eu, já viu uma obra dessa, posso ir para a sepultura falando que Deus não opera milagre? Eu não posso fazer uma coisa dessa. Então, irmão, está aqui testemunhando, estou testificando, a Escritura também está testificando que Deus, quando Ele quer operar, Ele não... Tem muitos ali que vai ver que é errado. Ah, isso que Deus fez. Poxa, mas como que Deus fez assim? Podia ser assim. Mas Deus sabe o que faz. Por que eu estou passando essa prova? Por que está acontecendo isso comigo? Não é possível. Não é normal. Deus sabe. Fica quieto, calado. E Deus certamente fará a obra. Né? Obra material. Está precisando? Está precisando de fazer alguma coisa material? Aí Deus, irmão, usa de alguém. Deus usa de alguma situação para beneficiar o servo de Deus. Então fique em paz. Fique preocupado. Deus vai dar a vitória. Ó, irmãos, a gente leu em Romanos, né? E a palavra está saindo um pouquinho meio fora daquilo que nós deu. Mas o contexto é o mesmo. Né? Porque Deus, né? Ele faz. Né? E é muito triste não ter fé. Né? Ser incrédulo. Né? Israel, irmão, era uma herança de Deus. Já veio de Jacó, de Abraão. Né? É uma promessa que já veio de Abraão. Né? O Abraão, né? Já veio, a promessa veio dele. Israel era o povo de Deus. Mas muitos não criam. Muitos não criam em Deus. Eles desviaram. Né? Então, quem estava crendo, o intuito do apóstolo Paulo aqui era fazer com que os romanos, né, se convertessem. Né? E estava falando na palavra daqui que a intenção dele era falar com o povo que Deus, né, quando Ele quer, Ele faz. É só crer. Então, aqui está falando sobre incredulidade. Não sejamos incrédulos, irmãos. Temos fé, vamos esperar. Espera em Deus, não desanima. Não desanima porque, ó, a hora certa Deus aparece na nossa vida e nos dá vitória. Né? Às vezes, irmão, tem pessoas que às vezes estão em um determinado comércio, né? Outros trabalham numa firma, né? Outros têm uma certa ocupação. Está preocupado? Fica tranquilo, irmão. Tranquilo. Porque a irmã tem uma causa na mão de Deus. Tem. Pode ficar tranquilo. Tranquilo, irmãos.
que Deus vai fazer aparecer da onde não tem. Aquilo que estava perdido, parecia que estava perdido. Para Deus, irmão, não está nada perdido. Para nós, às vezes, nós até esquecemos, essa aí já não tem mais jeito. Irmão, fica com fé, tem fé que Deus vai dar na sua mão em breve aquilo que você está esperando, irmão. Fica tranquilo, aqui não é o homem que está falando, aqui é Deus que está usando o servo de Deus para falar. Que ainda nesses dias, os irmãos vão ver um milagre para que Deus seja glorificado. Viu? Deus vai fazer para que ele apareça. Então, irmão, quando Deus fizer a obra, né, ele está dizendo que é rápido, né, por esses dias. Os irmãos agradecem a Deus, né, não tem vergonha não, agradece, porque Deus, irmão, ele quer isso, ele quer ser glorificado, né, foi por isso que ele nos colocou aqui, né, na terra, porque para nós glorificá-lo, né, sempre glorificar Deus. E não é vergonha nenhuma, irmão, a gente glorificar Deus, porque Deus é toda a nossa vida. Ele que nos criou, né? Ele que nos sustenta. Irmão, se você vê a luz do dia, irmãos, se nós vemos a luz do dia, é Deus que é mérito de Deus. Se você consegue respirar, sopro, né? Esse sopro de vida, é Deus, agradece a Deus. Então, fica na paz, fica tranquilo, que aquilo que você vem buscar, entendeu? Ou aquilo que está te incomodando, brevemente você vai ver vitória. E o nome de Deus será glorificado, né, irmãos? E nós nos alegramos juntamente com a Irmandade, porque a gente fica muito feliz, né, de ver Deus aparecer. Ultimamente, né, há pouco, muita gente não se fala mais nos milagres, né? A gente vem falar de Deus, mas é assim, uns falam por dinheiro, outros falam para aparecer, outros falam... Irmão, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos faz saber, né? Nada a ver. Mas tem que fazer por amor, né? Vamos fazer. E aquilo que Deus fizer na nossa vida, vamos agradecer a Deus. Por amor ao nosso Deus, Ele merece. Viu? Então, irmão, aqui a palavra é simples, né? A palavra que Deus deu nessa noite foi para aumentar a nossa fé. Glória a Deus. Não se preocupe, não duvide. Nenhum momento que Deus vem na nossa vida, vai aparecer na nossa vida, né? Noé, né, irmão? Noé, onde ele pegou 120 anos, né? 120 anos. Ninguém creu. Na hora do temporal, irmão, estava lá Noé salvo. Quem que acreditava que Deus ia mandar chuva daquele tanto? Aos olhos do ser humano, não tinha condição. Era impossível. Mas, se eu salvo um engano, salvou Noé, a esposa dele, três filhos, né? A família dele, só. E os animais, né, que ele colocou lá dentro. O resto todos pereceram. Por quê? Porque não ouviram a palavra de Deus. Não tiveram amor, não tiveram fé. Noé, 120 anos pregando. Olha, irmão, não é de 2 dias, não. 3 dias, 1 mês. 120 anos. É muita coisa. Noé estava velho já, né? Quando Deus fez a obra. Mas em nenhum momento ele duvidou, irmão. Ele sempre acreditou. Deus falou com ele, ele esperou em Deus e Deus cumpriu. E cumprirá aquilo que você tem necessidade, irmão. Aquilo que você está esperando, Deus lhe dará em breve. Pode esperar. Em breve, você verá como que Deus vai aparecer na sua vida. Vamos orar simplesmente, né? Já orar como se já tivesse recebido. É assim que Jesus Cristo ensinou para nós. Quando orais, né, oreis, crendo que já o recebereis. Recebereis estando presente, né? Então, o verbo é o verbo. Crendo que o recebereis. Quer dizer, se você quer um objeto, né? Vamos falar objeto.
Senão a gente já fala carro aqui, fala isso, fala aquilo. Tem muitos irmãos que interpretam não. Mas vamos falar aquilo que você está precisando. Certo? Fica tranquilo. Deus vai dar na sua mão. Pode esperar. Tá bom? Irmãos, então é isso que Deus me mostra. Mandou falar, Neto falando para a comunidade. Eu tenho certeza que Deus fará uma obra essa semana maravilhosa. Vamos glorificar Deus. Né? Tá bom? Então, Deus me faz saber, né? Deus me faz sentir de falar. E se tiver mais alguma coisa, irmão, vou sentir de falar alguma coisinha, né? Aqui, tá? Aberto. Então, esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.